Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Janine Capobianco, cofundadora da Oncogeriatria Brasil, e vou te acompanhar nesse episódio. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento e se dedica na disseminação de informações sobre as particularidades do câncer no envelhecimento. Acreditamos muito no poder da educação para poder proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico da população idosa. E para se manter sempre atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueça de se inscrever nos nossos principais canais, YouTube e Spotify. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre avaliação geriátrica ampla no idoso com câncer. Nossos convidados especiais são minhas amigas e cofundadoras da Oncogeriatria Brasil, doutora Poliana Souza, médica geriatra, e doutora Lucila Pontes, médica oncologista. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. A gente fala muito, né, sobre a heterogeneidade da população idosa e da importância da individualização da avaliação desse paciente, né? A gente não pode dimensionar que o envelhecimento é legal para todo mundo. E eu acho que nesse papel a avaliação geriátrica ela entra, né, como uma importante ferramenta, um instrumento que vai nos ajudar muito, que é conhecida por geriatras, gerontólogos, e vem ganhando cada vez mais importância. Esse ano, desde 2020, a gente vem tendo os dados, acho que cada vez mais se consolidando a importância da avaliação geriátrica. E é isso que a gente vai conversar hoje, né? Como a gente pode incorporar ela no nosso dia a dia. Em relação a essa heterogeneidade, Poli, por que isso é tão importante no planejamento terapêutico? Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa... A gente bate bastante nessa tecla aqui, né? E eu acho muito importante a gente frisar sempre isso, né? Que o envelhecimento, apesar de ser um processo que vai acontecer com todos nós, né? Ele não ocorre da mesma forma, na mesma velocidade, na mesma intensidade para todos nós. Porque uma pequena parte, uma pequena parcela do nosso envelhecimento, ela é dependente dos gatilhos biológicos, né? Da nossa programação genética, de quando as nossas células vão começar a envelhecer e de quando isso vai provocar o envelhecimento do nosso organismo de uma forma geral. Então, 20 a 30% pelos estudos do nosso envelhecimento depende desses gatilhos biológicos. A maior parte de como esse processo ocorre para cada um de nós, ele vai depender da maneira como a gente viveu, então dos nossos hábitos de vida, daquilo que a gente foi exposto, né, durante a nossa vida, da nossa condição social, qual é a sociedade, em que local a gente envelheceu, se a gente teve acesso a cuidado de saúde ou não, se a gente teve acesso a uma alimentação adequada, qual foi o perfil de adoecimento ao longo da vida, né, qual é o perfil da minha necessidade de uso medicamentoso. Então, tudo isso interfere na forma como a gente envelhece. E são esses fatores que vão definir como cada pessoa vai passar por esse processo. Então, algumas pessoas envelhecem tendo mais influência de fatores que promovem mais adoecimento, né, promovem mais fragilidade. E esses idosos, eles vão, entre aspas, envelhecer biologicamente mais rapidamente do que aqueles que tiveram mais acesso à saúde, que tiveram acesso a uma boa alimentação, que praticaram atividade física, que não fumaram, que não foram expostos em seus ambientes de trabalho, né, a fatores agressores. Então, 2 idosos com a mesma idade cronológica, eles podem ter processos de envelhecimento totalmente diferentes, e isso se reflete nas suas funções orgânicas, isso reflete na sua função cardíaca, na sua função renal, na sua função pulmonar. Então, assim, tudo isso precisa ser avaliado quando eu vou tomar uma decisão, não só em oncologia, mas principalmente em oncologia. Por quê? Porque eu vou precisar, muitas vezes, de tratamentos que podem exaurir as reservas orgânicas desse idoso se eu não estiver atenta a essas particularidades. E fazendo um paralelo com a evolução da oncologia, a gente tratava câncer de pulmão tudo igual. Hoje a gente sabe que tem o X, Y, Z, câncer de mama, a mesma coisa. Então, é o mesmo refinamento que a gente tem na hora de planejar o tratamento do tumor, a gente tem que ter na hora de planejar o tratamento daquele indivíduo idoso. E a gente acabou sendo muito bom em estadiar a doença, né? A gente estadia anatomicamente, características biológicas do tumor.
E a gente consegue, hoje em dia, cada vez mais individualizar o tratamento do ponto de vista do tumor. E a gente precisa individualizar o paciente. Entre aspas, a gente precisa estadiar o idoso, paciente. né? Sim. Quem é esse Sim, idoso? Sim. Como o seu organismo se comporta, como eu avalio as suas reservas funcionais, para eu saber qual vai ser a minha intensidade de tratamento, enfim, tudo isso precisa ser como visto. que a gente faz isso, então, né, Polly? Quem pode fazer isso? Como é que funciona, né, essa avaliação? Na verdade, assim, se você for pensar no ideal, o ideal é que a avaliação geriátrica seja feita por profissionais formados, né, educados na área de geriatria e gerontologia. Mas a verdade é que a gente pode treinar, né, outros profissionais, mesmo que não profundamente especializados dentro da geriatria e da gerontologia. Por exemplo, o oncologista pode ser treinado na aplicação, né, dessa avaliação. É uma avaliação que se utiliza de vários instrumentos validados, tá, de várias ferramentas. Eu brinco com os pacientes que a avaliação ela é chatinha, porque ela é protocolar, né? Ela é uma avaliação onde você aplica uma série de instrumentos que avaliam funcionalidade desse paciente, que avaliam seu status nutricional, que avaliam cognição, humor, avaliam as comorbidades, avalia a polifarmácia, avalia a presença de quedas, por exemplo, nesse paciente. A gente avalia a força, a velocidade de marcha, uma série de ferramentas que vão nos ajudar a ver a multidimensionalidade desse idoso. Então, risco social desse idoso, risco nutricional, risco de perder sua funcionalidade, se já não tem alguma alteração de funcionalidade para a qual eu preciso instituir alguma medida, né? Risco de descompensação de alguma comorbidade, né? Então, são várias ferramentas que a gente usa para avaliar esse idoso do que a gente chama de uma maneira multidimensional, né? Todas as dimensões que envolvem a saúde desse idoso. Você trouxe um ponto, né, que a geriatria ela é uma especialidade extremamente complexa, né, que a gente tem todas as comorbidades, as particularidades do idoso. E, por outro lado, tem a oncologia, né, Lucila, que também é uma especialidade com doenças extremamente complexas, tratamentos que exigem cada vez mais nossa atenção e cuidado. E para você, como oncologista, como que a avaliação geriátrica pode impactar nos desfechos? Impacta muito, né? A gente tem a percepção disso no nosso dia a dia, né? Um paciente que a gente entende quem é, onde a gente precisa cobrir as deficiências. Mas a gente também já tem estudos randomizados que mostram que há um impacto em desfecho. Então, a gente tem pelo menos 3 ou 4 estudos randomizados, o GAIN, o GAP70, o Integrate, onde foi comparado, né, pacientes idosos que iriam iniciar tratamento oncológico. Uma parte deles seguiu o tratamento, a abordagem usual, que é passar naquela consulta com o oncologista, ele avalia aquele paciente de forma tradicional, performance status e segue o barco, versus a avaliação geriátrica por um profissional treinado, não necessariamente um médico, um enfermeiro, por exemplo, mas intervenção geriátrica. Então, são as duas coisas juntas. Você recebe o diagnóstico daquele paciente e você intervém onde é necessário. E aí, esses estudos mostram que, em termos de aumento de capacidade de receber o tratamento que você planejou, diminuição de hospitalizações, diminuições de idas não planejadas a pronto-socorro, internações com menos tempo de duração e melhora da qualidade de vida. Então, a gente sabe disso mais ou menos desde 2021. Esses estudos foram apresentados na ASCO em 2021 e agora, na ASCO de 2024, foi feita uma meta-análise desses dados que mostrou que a avaliação geriátrica ela é custo-efetiva. Então, a gente tem todos os desfechos necessários para torná-la padrão no atendimento dos nossos pacientes. A NCCN, a CIOG já recomendam que essa avaliação seja feita de rotina para os pacientes. Provavelmente, né, um dos maiores entraves para o oncologista é que a gente não teve treinamento específico, né? Precisa de educação. Alguém precisa pôr a mão na massa, porque o resultado não vai sair, né, assim, magicamente. Você precisa lá aplicar a escala. E analisar os dados, né? Porque assim, você aplica esses instrumentos,
mas você precisa tirar uma conclusão daquela avaliação que você fez. Então, essa pessoa, ela tem que estar treinada não só na aplicação dos instrumentos, mas também na análise, tem né, dos dados do instrumento. Que é importante, né? Que muitas vezes, inclusive nas escalas, eu vejo alguns médicos discutindo, você precisa saber por que você está usando aquela ferramenta, né? A gente tem um instrumento, mas eu preciso conhecê-lo, né? Até pra gente ter também um pouco de uma triagem, que muitas vezes ela pode dar um resultado, às vezes o paciente pode ter, por exemplo, uma escala como o G8, né, que a gente faz uma triagem de avaliação da performance desse paciente. Ele pode estar naquele momento com o G8 mais baixo, mas ele acabou de vir, por exemplo, de uma gastrectomia, uma cirurgia de grande porte, então ele pode ter reduzido naquele momento. Então, você tem que ter um conhecimento do tratamento, da oncologia e da geriatria para você ter uma tomada de decisão, né, também, para saber utilizar corretamente a escala. Mas outra coisa que sempre em todas as reuniões e discussões que a gente faz é o tempo, né? A primeira coisa que o oncologista principalmente fala. Acho que o geriatra já está acostumado com consultas mais longas e aí a gente fica com aquela angústia, né? Mas como que eu vou colocar isso, né, no meu dia a dia, sendo que eu já tenho que prescrever quimioterapia, orientar a toxicidade. Tem demandas, muitas vezes, né, de burocráticas mesmo, que o tratamento oncológico exige. Existe, Lucila, alguma forma da gente tentar otimizar isso? Existe, você comentou das ferramentas de triagem, né? Então, imaginando aqui o dia a dia de um oncologista, né, que vai atender a primeira consulta de um paciente, você pode triar aquele paciente naquele primeiro contato, né? Eu gosto de pensar na avaliação geriátrica como algo que você vai construir. Então, você vai montando devagarinho aquele quebra-cabeça. Você não precisa ter todas as respostas no final dos seus 40 minutos de consulta. Mas tudo começa com a triagem. Então, você escolhe uma escala de triagem como a G8, 3 minutos está ali. Se ele é menor ou igual a 14 ou superior a 14. E aí, depois, é importante, se essa escala vier positiva, que o local onde você trabalha tenha uma estrutura para entender quem é aquele paciente, através de uma avaliação geriátrica ampla. De novo, né? Agora na ASCO, a gente comentou no episódio anterior, foi mostrado que há impacto de você fazer isso remotamente. Então, você não precisa ali naqueles 40 minutos dar conta de tudo, né? Você pode marcar um outro momento com o seu paciente, fazer remoto, e aí devagarinho essas informações irem, né, concatenando e você chegar ao diagnóstico. Um outro fato interessante também é que a gente se preocupa muito em ter essa informação antes da decisão terapêutica. E se a gente não conseguiu por um motivo ou outro, ai, que pena, perdemos. Não vou fazer mais. Não vou fazer, né? mais. Não vou fazer mais, perdi. Não, porque não é só a avaliação geriátrica, é a avaliação e a intervenção. Então, sempre é tempo de intervir em uma fragilidade. Então, se não deu para fazer antes do primeiro ciclo, faça no segundo, né? E eu acho que é importante pedir ajuda, entenda qual que é a sua micro-realidade para estruturar o atendimento daquele paciente. Às vezes você tem uma enfermeira que é interessada nesse assunto, pode ser treinada para fazer uma AGA. Então, acho que há muitas mãos você consegue. A gente, como médico, eu falo que nesses últimos anos aprendi muito a ser menos médico-cêntrica, né? A gente tem essa tendência a centralizar o cuidado em nós mesmos. E a equipe de saúde ajuda muito, né? Muitas vezes a fisioterapia faz uma avaliação de funcionalidade, né? Ela pode dar alguns desfechos pra gente associado a isso. A nutrição vai fazer uma avaliação se esse indivíduo tem sarcopenia ou não. E muitas vezes elas já fazem, mas a gente não discute, né? Então, assim, a gente passar em interseccionar mesmo, assim, discutir e colocar esses profissionais como auxiliares nessa decisão terapêutica para, inclusive, planejar a reabilitação. Porque isso não é pontual, né? É uma linha de cuidado. Mas isso que você falou é uma coisa interessante, né? Dentro de um serviço de oncologia, esse paciente vai passar por várias avaliações antes do seu tratamento, né? Então, por que não a gente se utilizar da equipe que a gente já tem e, de repente, desmembrar mesmo partes, né, dimensões dessa AGA para que cada profissional possa fazer uma parte? A gente junta os dados, né? A gente recoleta aquilo, mas coleta aquilo que está faltando nessas avaliações habituais, né? Você otimiza o tempo do profissional, o tempo do paciente, né? E você tem os dados para fazer a avaliação.
A Lucila tocou num ponto muito importante, né? Assim, os primeiros estudos da AGA em oncogeriatria, eles estavam muito focados na avaliação pré-tratamento e se isso mudava ou não a decisão, né? Sim. Como isso poderia impactar na decisão do tratamento. E de 2020, 2021 para cá, começaram a sair os estudos de intervenção, que foram os estudos impactantes e que deram esse grande peso que está aumentando cada vez mais na oncogeriatria, mostrando que quando você usa esse dado da avaliação pré, não só para decidir se você vai modificar o seu tratamento ou não, mas como você pode fazer intervenções para melhorar a condição de saúde daquele paciente idoso, você modifica a jornada de tratamento do paciente. Você melhora desfecho, você melhora a tolerabilidade ao tratamento, você diminui toxicidade, né? Que isso é algo que eu acabei não falando, né? Na AGA específica, para oncologia, né, quando a gente vai avaliar esse paciente no cenário da doença oncológica, a gente vai aplicar instrumentos de toxicidade, a quimioterapia, a gente vai avaliar a expectativa de vida, né? Então tem uma série de outras coisas. A gente vai avaliar para o paciente que fragilizou, se ele já era frágil por outros problemas de saúde ou se ele fragilizou em decorrência daquela doença oncológica, que isso me favorece o tratamento, né? Se eu controlo a doença oncológica, eu posso recuperar a sua funcionalidade prévia. Então, são muitos fatores que a gente precisa olhar, né, para avaliar de forma adequada esse paciente. Não, e se nós formos minimamente curiosos e sensíveis à necessidade de avaliar esse paciente, a gente consegue fazer acontecer, né? Seja com nós mesmos aplicando a escala ou buscando a informação que já existe dos diversos membros da equipe multiprofissional. E em relação a essas estratégias, né? A gente tem o NCCN, a ASCO tem algumas estratégias, né? Vocês podem comentar um pouquinho? O fluxograma da NCCN é muito interessante, porque assim, primeiro a gente precisa pensar no objetivo do nosso tratamento, né? Eu vou fazer um tratamento curativo para o paciente, ou eu vou fazer um tratamento para controle... absoluto, né? Eu vou fazer um tratamento para controle de doenças e controle de sintomas, né? Porque às vezes, quando eu estou pensando em controle de doenças, controle de sintomas, num tratamento que talvez possa ser menos tóxico, talvez a expectativa de vida não tenha um peso tão grande. Mas quando eu estou pensando num tratamento, estou diante de um idoso, estou pensando num tratamento curativo ou num tratamento, né, também para um paciente metastático, mas que ele pode ter mais toxicidade, qual a expectativa de vida desse paciente, né? É o primeiro ponto que o NCCN coloca, porque se ele tiver uma expectativa de vida muito baixa por outras questões de saúde, ele já começa com a questão da gente discutir com o paciente que talvez não seja interessante a gente iniciar o tratamento, né? Mas a partir do momento que esse paciente tem a expectativa de vida cujo benefício do tratamento se justifica, o segundo passo que ele coloca é discutir com o paciente, né, antes até da avaliação geriátrica, as possibilidades de tratamento e os possíveis riscos do tratamento de uma forma geral, ainda não individualizados, e perguntar para o paciente se ele quer seguir nessa avaliação, se ele realmente deseja seguir na avaliação para avaliar ou não se ele vai conseguir receber tratamento e que tipo de tratamento. E a partir do momento que esse paciente concorda, iniciar as avaliações, né? Começa com G8, né, pelo fluxograma da NCCN, então você, com G8 não, né, começa com uma ferramenta de triagem, ele coloca lá várias ferramentas de triagens possíveis, é o guideline da ASCO que recomenda G8, né, mas o NCCN coloca várias ferramentas possíveis, a G8 está lá dentre essas ferramentas, e para aquele que pontua na ferramenta escolhida, né, como um paciente com maior possibilidade de fragilidade, você fazer a avaliação geriátrica ampla, e a partir disso você fazer depois as avaliações de toxicidade para a decisão terapêutica desse paciente. Então, veja, eles começam pela avaliação de expectativa de vida, é o primeiro ponto, né, que ele coloca. Paciente com expectativa de vida menor que 5 anos, vamos discutir, por outras razões, vamos discutir com esse paciente se realmente vale a pena a gente submetê-lo aos efeitos do tratamento, né? Então, ponto. Agora, o guideline da ASCO, ele teve uma atualização recente no ano passado, se eu não me engano, retrasado, ano passado, né?
que ele traz a importância da gente tornar essa avaliação mais prática. Então, ele traz uma sugestão de avaliação com 22 questões, né, que vão cobrir presença de quedas nesse paciente, avaliação funcional. Então, ele não usa as escalas de funcionalidade de forma completa. Sim. Ele escolhe alguns itens das escalas de funcionalidade para avaliar esse paciente, tanto básica quanto instrumental, mas a maior parte é de atividade instrumental para esse paciente. Presença de déficit sensorial nesse paciente, porque se a gente for pensar, os déficits sensoriais, eles estão lá nas escalas de toxicidade, né? A gente tem um risco de aumento de alguns déficits sensoriais com alguns tratamentos. Autopercepção de saúde, né? Autopercepção global de saúde por esse paciente. Presença de alterações emocionais, a depressão. Então, alguns pontos da escala de depressão geriátrica nesse paciente. Avaliação nutricional. Uma sensibilização da avaliação funcional com medida de hand grip, velocidade de marcha nesse paciente e cognição. Então, é uma avaliação que eles consideram que é uma avaliação mais rápida para fazer, que o próprio oncologista poderia fazer no consultório, né? Você pode ter outros membros da equipe também aplicando, mas se você não tiver, o próprio oncologista poderia fazer essa avaliação. E se eu tenho alteração em algum item dessa avaliação, isso tem que me chamar a atenção, né, para possíveis intervenções. E o título desse guideline é Guia Prático de Avaliação e Intervenção, porque é prático mesmo, é muito bacana, eu recomendo todo mundo ir atrás, né, é livre acesso. Inclusive, ele acompanha de um vídeo, de um link para um vídeo, de uma simulação de um paciente e um oncologista aplicando o questionário, é muito legal. E assim, mais para a gente visualizar, né, o quanto ficou mais simples, a Poliana mostrou os domínios que a gente obrigatoriamente tem que pesquisar. Nutrição, mobilidade, quedas, polifarmácia, tá ali, tudo tá ali. Só que a gente não vai usar a escala completa. Então, um exemplo, nutrição, qual que é a escala que a gente usaria? O Miniman, sei lá, 5 minutos. Nesse guia prático, eles recomendam que você faça uma pergunta. Perdeu peso? Se perdeu peso, você já acende a lanterna ali e manda para o nutricionista. Tá? Então, é para que você não perca aquele paciente. Tá? Então, vários desses exemplos. Outro exemplo, a questão de mobilidade. Pergunta, caiu nos últimos 3 meses? Sim ou não? Se caiu, acabou. Já tem que chamar sua atenção, vai para o fisioterapeuta. Né? Você não precisa necessariamente aplicar o teste do Get Up and Go. Alguém vai fazer isso, você referenciou, você garantiu a intervenção naquela fragilidade. E um outro ponto que é fundamental é que eles recomendam que a gente nunca deixe de aplicar a escala de toxicidade à quimioterapia. A maior parte dos nossos pacientes brasileiros ainda são tratados com quimioterapia. Né? A imunoterapia é uma realidade, né? ADCs, mas a maior parte estão no Sistema Único de Saúde e recebe quimioterapia. Então, da gente não esquecer de usar a escala de Karg para planejar o tratamento do nosso paciente. Então, eu acho que foi uma iniciativa muito importante da ASCO, né? Porque trouxe esse senso de responsabilidade, né? E que é possível também, né? Super, né? Chegou um momento que a gente tem que entender que é uma urgente necessidade. A gente está na década do envelhecimento. Então, não é que a gente deve, a gente tem que fazer, não tem opção, na verdade, porque eles estão no nosso consultório, né? E eles são a maioria dos pacientes oncológicos. A gente poderia ficar aqui há horas discutindo sobre isso, mas eu acho que o que vocês trouxeram em relação a gente desmistificar a possibilidade, o acesso à informação, eu acho que a educação é base de tudo isso, né? A gente está trazendo isso aqui. E utilizar estratégias de tecnologia, né? Você trouxe, a gente conversou um pouquinho sobre uso de telemedicina, inteligência artificial, o que a gente pode colocar para incorporar e possibilitar um acesso maior, né? À avaliação geriátrica e um cuidado de qualidade para o nosso paciente, não focando só na sobrevida, mas também na qualidade de vida e manutenção da autonomia, que é tão importante para esses pacientes, né? Sim, a literatura hoje é robusta para isso, né? Não dá mais para a gente fingir que não sabe e não fazer, né? Então, é algo que que os serviços de oncologia precisam pensar cada vez mais de uma maneira bastante séria, né? Assim, eu ouso dizer que hoje em dia a gente pode considerar que é má prática você não fazer. Né? A gente já sabe o benefício, já é robusto, inclusive em termos de custo, né? De custo-efetividade. Então, a gente não lança a mão disso hoje, é uma prática, né? A gente não está fazendo uma prática adequada.
Algum Super, recado, não, doutora super Lucila? concordo, né? Com a robustez de evidências que a gente tem hoje, dos estudos randomizados, dos estudos de custo-efetividade, dos estudos mais recentes com o uso da telemedicina, não dá para a gente dizer que não deu para fazer avaliação geriátrica, né? Você pode ir de um simples instrumento de triagem até uma avaliação geriátrica mais prática e com o apoio dos seus colegas da equipe multiprofissional. Então, eu acho que é má prática também, honestamente. E é isso que a gente está fazendo, é plantar sementinhas, né? O que você falou é sempre... A Lucila sempre fala, sensibilize alguém do seu lado. Sim. E é isso, a gente, como efeito dominó, você vai sensibilizando o seu colega, a sua nutricionista, enfermeira, e a gente vai criando um grupo e isso vai virando uma rotina e a gente consegue trazer um... E fora que é muito gratificante para a equipe trabalhar, né, nesse cenário, nesse contexto. Eu acho que trabalhar com o paciente no centro do cuidado gratifica todo mundo. Sim. Né? Então, é muito mais fácil. E estamos aqui assim. disponíveis para trabalhar a educação de equipes. Bom, gente, agradeço, foi maravilhoso. A gente podia ficar muito mais tempo discutindo. Mas chegamos ao final, né? Agradeço a doutora Lucila, a doutora Poliana por esses minutos. Agradeço a vocês também pela audiência. Não deixe de nos acompanhar nas nossas principais mídias sociais, YouTube, Spotify, pelo Instagram. Até a próxima.